Olá, pessoal. Eu sou a Mayra Fabre e hoje eu estou aqui com a Emily Shinzato. Ela é cofundadora da Trivia, que é uma agritech, e eles têm uma plataforma de monitoramento de florestas. Tudo bom, Emily? Primeiramente, gostaria de agradecer a você, né, por esse convite e também te parabenizar de antemão por essa iniciativa sua com todo o seu projeto de divulgar o empreendedorismo, né? Obrigada, E é muito obrigada. bacana e é muito legal também ver mulheres também divulgando um pouquinho sobre a área de tecnologia, Com que certeza. é muito difícil encontrar mulheres nesse meio, né? Então, de verdade, de parabéns, né, para você. Imagina, obrigada. Bom, então, falar um pouquinho dessa trajetória de, assim, ser empreendedora, de certa forma, é recente e se iniciou com a empreitada da startup, né? Mas eu acho que essa viradinha de chave para iniciar e tomar coragem acontece um pouquinho lá atrás. Então, quando eu decidi, né, a iniciar a faculdade de engenharia florestal, então eu sempre tive muita vontade de trabalhar com florestas, seja na área de conservação, né, nessa parte de crédito de carbono. Eu não entendia muito bem como funcionava na época, mas eu tinha muito interesse. Eu sempre fui muito entusiasta de querer aprender muitas coisas, aquela gana assim por conhecimento, por aprendizado. Era uma coisa sempre muito forte, eu não queria ficar parado. E durante toda a faculdade, além de ter feito os estágios, né, de geoprocessamento e tal, foi lá que também eu conheci o Estevam. Então, desde o do início da faculdade, a gente tinha muitos projetos juntos, em diversas áreas. Então, no meu caso, eu ia mais para uma linha que se chama sensoriamento remoto, que é mais o uso de imagens de satélite, drone, imagens a laser, né, para fazer o monitoramento da floresta. E ele trabalhava bastante com a parte de modelagem de dados, com a parte de inventário florestal. Então, juntos a gente conseguia desenvolver bastante coisa. E também foi junto com ele e com outros colegas que eu fiz o primeiro estágio, né, na área florestal. Que era com esse professor, ele era bastante rigoroso, né? Aí ele falou, não, eu vou oferecer um estágio de férias, né? Então, vocês vão ter que coletar os dados em campo, que nada mais é do que a medição de diâmetro, medição de altura, e depois eu vou ensinar para você esse processo de modelagem florestal. Então, saber, por exemplo, quanto de volume de madeira que tem em uma determinada área florestal. Daí eu falei, bom, eu primeiro estágio, tenho muita vontade, quero aprender muito. E naquela época não existia internet no local, smartphone ainda não existia. Aí ele deu a missão de fazer, ó, vocês precisam realizar essa coleta de dados em uma semana, tá? E terminando essa semana, vocês vai voltar às aulas, né? Então não teria como continuar. Então no primeiro dia a gente foi, todo mundo empolgado e tal, e começou a cair aquela chuva muito forte. E esse processo é um processo assim, é super manual, né? Então uma pessoa tinha que ficar com a fita que mediu o diâmetro da árvore, outra pessoa ficava com uma prancheta, papel e prancheta, na chuva isso, No meio, imagina. no meio desse espaço. Outra pessoa tinha que tirar a medida de altura das árvores, só que não era perto, então a pessoa tinha que ficar com esse equipamento de medição de altura uns 15 metros de distância, né? E ficava lá, um media e gritava, quanto que deu o diâmetro? Ah, deu 30. O outro anotava e o cara falava altura, né? Aí, às vezes, quem estava com a prancheta não escutava direito, né? Falava, o quê? Que repete? Aí anotava errado, aí a chuva, molhava o papel, O aí caos. tava uma loucura. Aí, no segundo dia, todo mundo já estava meio cansado, a chuva parou um tempinho, aí eu falei, bom, vamos lá. Aí a gente foi, caiu aquela chuva, e aí o pessoal ficou assim, bastante assim, chateado, Uhum. né, de não ter conseguido fazer por conta do tempo ruim.
Também tinha um rapaz que levou uma picada de vespa no olho, aí tinha inchado, parecia um avatar, assim, tava... Caramba! Eu tinha muita vontade de empreender, né, Uhum. mas era mais abrir uma consultoria, então eu entendia dos processos, às vezes, tanto eu quanto a Esteva, a gente fazia algumas consultorias spot, né, mas esse insight para inovação ainda não tinha vindo. Tudo isso que eu tinha falado com relação ao estágio e tudo mais foi a identificação do problema que existe de fato na indústria, né? Ou seja, a medição é extremamente manual, método arcaico, expõe as pessoas a situações de risco, né, de perigo. E foi esse momento que a gente teve o conhecimento, né, sobre de fato o problema. Quando que chegou a parte do, putz, teve um insight de criar uma tecnologia para isso? Como é que começou isso daí? Foi numa época que o Estevam ele estava indo para São Paulo, né? Eu acho que apresentar algum trabalho dessa consultoria. E ele me liga, né, todo eufórico, ele acho que teve alguma epifania. Aí ele me liga e eu falei: "Nossa, eu tive uma ideia genial. A gente vai automatizar todo esse processo". Então essa dificuldade que a gente viu na época, né, de fazer essa coleta de dados de maneira manual, vai ser tudo automatizada, né? Então a gente vai colocar sensores, né, nas árvores e essas informações vão ser enviadas diariamente em tempo real para um sistema online onde o gestor pode, de repente, numa reunião, estar lá com o seu computador, abrir e ver de fato como é que está, né, o seu ativo florestal. O que viabilizou o início da empresa foi um prêmio que a gente já estava assim de olho há muito tempo, que é o Prêmio Santander Universidades. Que, aliás, para quem está vendo a gente, eu super aconselho a correr atrás. E o objetivo inicial era sempre esse, trazer conectividade, né, das florestas até o gestor florestal. Então, as chamadas florestas digitais. Como eu mencionei, esse processo tradicional de monitoramento, ele é manual não só no Brasil, é manual no mundo inteiro. Vocês usam inteligência artificial, IoT, machine learning. Foi muito difícil conectar as tecnologias com a oportunidade de vocês? Vocês já tinham essa expertise ou vocês tiveram que buscar no mercado? Como é que foi esse processo? Depois do Prêmio do Santander, o primeiro passo foi procurar uma incubadora de empresas e procurar novas pessoas, né, que pudesse compor ali o time. Então, a gente precisava de know-how de hardware, de software, firmware, né, além de todo o know-how florestal. Nesse momento que surge a figura do Michael, que é nosso atual CTO, que ele tem uma história também muito engraçada, né? Porque assim que a gente tinha recebido o prêmio do Santander, ele entrou em contato com a gente e falou: "Olha, eu tenho aqui um blog de empreendedores para a área florestal e eu gostaria de entrevistar vocês, fazer um podcast com vocês". E a gente só tinha ideia ainda, não tinha desenvolvido nada, mas a gente falou: "Beleza, vamos lá. Pelo menos, quem sabe, a gente não inspira outras pessoas da área, né?". E o Michael gostou demais. Ele falou: "Cara, eu não sei, eu sinto que eu preciso fazer parte disso, né? Preciso fazer parte dessa jornada florestal". Ele já era desenvolvedor de software, né? Então ele já fazia bastante trabalho. Ele falou: "Ah, vou aparecer aí". E não é que no dia seguinte ele veio com a mochila, assim, caraca, como assim? Né? Então ele apareceu e começou a fazer parte da equipe, né? E a presença dele foi muito boa, porque você falar com pessoas de áreas diferentes não é tão simples assim, né? Porque os conceitos, né? A forma de pensar é muito diferente, né? Então
tiveram muitas pessoas, né, que participaram disso. Inclusive, no início, teve um professor que foi nosso mentor, que pôde nos ajudar bastante, incentivar, porque dar esse primeiro passo, de fato, não é fácil. Dá muito medo, você fica inseguro, você pensa, nossa, e aí, né? O caixa é curto, essa parte de desenvolvimento vai muito recurso, né? E você acha que isso vai ser rápido, esse desenvolvimento vai ser rápido. E não, isso leva muito tempo, desde a construção do protótipo, né? De você fazer esses testes em campo, validar com os clientes, né? Até fazer essa primeira parte de industrialização, né? Construir um molde para produção, né? Em escala desses sensores. Qual você acha que é o impacto da digitalização florestal no mundo? E qual que é o seu sonho com a Trívia? Meu sonho, eu acho que conseguir, de certa forma, impactar a sociedade, impactar o setor florestal de maneira bastante positiva, trazendo muito mais conhecimento, né? Hoje, com essas medições, a gente tem informações assim, uma vez ao ano, uma vez em 2 anos. Então, se você, Mayara, por exemplo, tem uma área florestal, você não sabe o que está acontecendo. Né? Então, pode ter acontecido uma praga, pego fogo, alguém pode ter roubado sua floresta e você nem está sabendo. Então, ter essa abundância de informação, ela destrava muitas áreas. Assim. Muito obrigada, Emily. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Mayara, em nome da Trívia também. Né? Super obrigada pela essa oportunidade. E vamos em frente, conte conosco aí para o que precisar, tá bom? Obrigada e boa sorte.